Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mika. No vídeo de hoje eu vim trazer a resenha pra vocês de Nenhum Santo, da LP Lovell e da Stevie J. Cole. Se você tá procurando uma leitura new adult com bad boy, Opostos que se atraem, eu acho que vocês vão curtir muito a indicação de hoje e também a escrita dessas autoras, né, que se juntaram pra criar essa série pra gente. Está sendo aí lançada pela The Gift Box e a editora liberou o e-book no Kindle Unlimited para a nossa felicidade. Então, assim que eu descobri essa notícia, eu já baixei, já li o livro e trouxe aqui resenha pra vocês. Essa é uma série atualmente composta por 3 livros, tá? O terceiro livro ele ainda vai ser publicado lá na gringa, se eu não me engano ainda é esse ano, então a gente não tem previsão de quando ele vai vir aqui pro Brasil, mas o primeiro livro é Nenhum Príncipe, ele já foi resenhado aqui no canal, então eu vou deixar linkado aqui em cima nos cards, também no link na descrição para que vocês também possam conhecê-lo, e se vocês tiverem interesse em ler Nenhum Santo, lembre-se de ler Nenhum Príncipe antes. E esse segundo livro segue muito a estrutura do primeiro livro. Estamos falando de casais diferentes, mas o estilo de narrativa e a montagem da estrutura do livro são muito parecidos, então se você curtiu muito o primeiro livro, com certeza você vai curtir a continuação. Em Nenhum Santo, então, a gente vai acompanhar a história do Bellamy West, que é um dos melhores amigos de Zeppelin Hunt, que foi o nosso protagonista do primeiro livro. O Bellamy, junto com seus amigos, são os garotos de Dayton, né, os garotos bad boys. Eles estão perto ali de Barrington, que é a parte rica, mas Dayton, infelizmente, é aquela cidade bem periférica, com características de cidade desse tipo. É por isso que a população ali é muito pobre e a vida é muito precária. Os adultos não têm tanta perspectiva de emprego e os jovens acabam fazendo o que precisam para colocar comida em casa e ajudar a sua família. Então eles cometem pequenos furtos, né, roubam carros, acabam revendendo esses carros por um preço um pouco maior para conseguir uma renda. Também fazem tráfico de maconha e outras drogas assim mais, né, tranquilas para outros alunos. E assim eles vão conseguindo, né, viver a vida. E o Bellamy, gente, ele é considerado o rei de Dayton, o rei da escola, porque ele é muito bonito, ele tem aquela pose de bad boy, aquela pose de garoto problemático, que não se envolve com ninguém, mas no fundo ele é um cara que quer muito mais pra vida dele do que apenas isso. Ele tem ali, né, as suas questões familiares, ele tem um pai abusivo, também tem um irmãozinho menor, o Arlo, de 6 anos, que ele precisa sempre ficar de olho para que nada de ruim aconteça com ele, principalmente por causa dessa situação delicada com o pai. Então, apesar da vida difícil e das poucas oportunidades, o Bellamy é um cara que tenta se manter na margem, não ser tão bad boy, mas também não ser o cara certinho, porque infelizmente a vida não requer que ele seja assim. E na parte rica da cidade, em Barrington, a gente vai conhecer a Drew Morgan. A Drew acaba de ser expulsa de um colégio interno para garotas por ser pega colando nas provas, apesar dela girar de pé juntos que ela não fez isso. E tendo a mãe morando na França, ela acaba indo morar no Alabama com o pai dela. Então ela vai passar esses últimos 2 meses até se formar com o pai numa nova escola. Mas antes de começar as aulas, ela resolve curtir um pouco a vida e acaba conhecendo o Bellamy em um bar. Rola uma química, os dois resolvem então que vão ficar juntos, mas a situação não vai muito pra frente e a Drew acaba se frustrando com o Bellamy, acreditando que ele é um babaca e jurando de pé junto que nunca mais vai encontrar. Só que a vida, gente, ela dá muitas e muitas voltas, né? E no dia seguinte, a Drew descobre que na verdade ela não vai estudar na escola de Barrington. Na verdade, ela foi matriculada em Dayton como um castigo do pai para que ela aprendesse a lidar com a vida. Então ela acaba indo parar na pior escola. E é claro que lá ela iria reencontrar o Bellamy. Como a história dos dois começou e acabou de uma forma muito abrupta, o Bellamy vê essa oportunidade para tentar entrar nas calças da Drew. Só que ela não vai facilitar para ele não, principalmente quando ela vai descobrindo mais ainda da reputação do cara. E o que começou com um desejo entre os dois começa a se tornar um ódio mútuo. Eles começam a brigar constantemente, entrar em competições, um tentando derrotar o outro, mostrar que é indiferente, mas a gente sabe que a linha entre atração e ódio é muito tênue e eles vão acabar resvalando e passando um pouco dos limites. Bom, essa é a nossa sinopse de Nenhum Santo e ela é bastante parecida com a sinopse do primeiro. É claro que tem ali alguns ajustes nas personalidades, características dos personagens, mas ela segue uma vibe Enemies to Lovers, Opostos que se atraem, bem parecida com a do primeiro livro. Porém, ao meu ver, eu acho que esse segundo livro ele foi muito melhor apresentado, ele foi melhor desenvolvido. É claro que ao longo do vídeo eu vou explicar pra vocês que tem algumas coisinhas que poderiam ser melhor trabalhadas, mas em comparação ao primeiro volume, a gente percebe que as autoras evoluíram bastante na narrativa e no desenvolvimento da história. Aqui a gente vai conhecer então personagens completamente opostos, com histórias de vidas diferentes, algo que a gente já viu ali no primeiro livro, quando a autora ela mostra que tem uma rixa entre os alunos de Dayton e os alunos de Barrington, porque são cidades
totalmente diferentes uma da outra. A gente tá vendo ali uma cidade periférica, uma cidade que as pessoas não têm muitas oportunidades de melhorar de vida e sair dali é muito difícil. E de outro lado, a gente tem em Barrington pessoas ricas, pessoas acostumadas a ter dinheiro, não se importarem com o dinheiro em si, porque para eles não é um problema. Então as autoras trouxeram esse contraponto ali no primeiro livro da história, só que no segundo ela vai trazer isso mais diretamente, porque a gente vai ter um protagonista que mora em Barrington, que é essa pessoa que não tá acostumada a passar por problemas, que tudo o pai resolve. Então a gente vai ver essas diferenças sociais muito maiores aqui nesse segundo livro. Como eu comentei com vocês, o Bellamy ele segue um arquétipo de bad boy, de garoto problemático, aquele garoto que a sua mãe não quer que você namore porque você sabe que ele não presta, né? Ele trafica, ele rouba. Então assim, é aquele cara que tem todo um estereótipo envolvendo ele, mas que também serve para esconder aquilo que ele esconde, né? Suas fraquezas, os seus medos, a sua vontade de tentar melhorar de vida, de dar um melhor para sua mãe, para o seu irmão e fugir das garras do pai abusivo. Mas como eu falei, a questão socioeconômica aqui ela é levada muito ao pé da letra, porque a gente tá vendo assim, pessoas que vivem com o mínimo do mínimo, que precisam escolher quais contas pagarem. Então não é tão simples assim, não é só ter vontade de mudar, de ser o cara certinho. Ele é induzido indiretamente a ter que fazer escolhas difíceis, e essas escolhas difíceis mancham a reputação dele, seu histórico escolar, né, suas possibilidades de conseguir uma vaga numa faculdade, por exemplo, porque ele se mete em algumas confusões, ele já foi preso, então tudo isso também impacta negativamente para o futuro, que ele tenta visualizar, mas que é tão difícil dele ver e dele conseguir. Mas em contraponto, a gente tem a Drew, que tem absolutamente tudo que o dinheiro pode comprar, mas não tem amor, não tem afeto, ela não tem a atenção dos pais. A mãe mora na França, a mãe é completamente apática na vida da filha, basicamente acha que dar presente e dar dinheiro é o que importa pra ela, e ela também não tem uma boa relação com o pai, porque o pai também é muito distante, é aquele cara que também resolve tudo com dinheiro. Então assim, ela sente muita rejeição, ela sente falta de afeto, e quando ela conhece o Bellamy, vê essa realidade completamente diferente da dela, ela encontra ali uma oportunidade de se provar, de ver se aquilo que ela deseja tanto, amor e carinho, ela vai conseguir em outro lugar, sabe? E os dois criam essa conexão justamente por causa disso. No início, né, tem toda uma treta, tem toda uma tensão entre eles, porque eles acabam ali passando por algumas situações em que um vai pensar o mal do outro, e eles vão começar a brigar, que é aquela coisa que a gente já imagina em livros desse tipo. Mas a partir do momento que eles vão começando a conviver um com o outro, se apaixonando, eles vão vendo ali os problemas que cada um vai tendo, as suas rachaduras, e os dois eles vão começar a se conectar dessa forma, dela sentir que ele dá pra ela aquilo que ela tanto queria, que é afeto, que é carinho, que é respeito, né, que é uma coisa que ela sente muita necessidade dos pais, e os pais não suprem essa necessidade, assim como ela também traz pra ele aquela sensação de que a vida dele pode ser muito mais do que Dayton, muito mais do que só roubado, do que ser preso. Mas obviamente, se estamos falando de pessoas que vêm de mundos tão diferentes, é claro que esses mundos iriam se chocar, e esse é o grande empecilho para que esse relacionamento aconteça, porque estamos falando de uma menina rica que vive numa bolha, né, uma bolha dourada ali, bonitinha, que não conhece a realidade de outras pessoas. E por outro lado, temos um garoto que sabe que a realidade é uma merda e que a vida não é tão bonitinha como aparenta ser para algumas pessoas. E nisso também a gente vai ver uma grande mudança e um grande crescimento nos personagens, né? O Bellamy, como eu falei, gente, no início é aquele cara pegador, que pega todo mundo, que não se importa com ninguém, e ele começa a ganhar aquela característica de ser mais sensível, de estar completamente de quatro por uma garota que ele mal conhece, mas que simplesmente roubou a atenção dele, e a gente vai ver isso continuamente ao longo da leitura, tipo, o cara realmente vidrou, assim, na Drew, ele não, sabe, ele não para de pensar nela, ele faz tudo pra tentar chamar a atenção dela, então a gente consegue perceber esse lado dele mais sensível, mais delicado, de apaixonamento mesmo, e eu achei isso super legal, porque quebra esse estereótipo de bad boy, de cara que não se importa com ninguém. E no caso da Drew, a gente vai ver também esse crescimento mais de pensar fora da casinha, sabe? De ver que riqueza, que dinheiro não é tudo isso. Ela vai começar a ver mais que o próprio umbigo, sabe? Ela vai deixar de ser aquela garota mimada, aquele estereótipo de barbizinha, de garota que não tem noção da realidade, para uma pessoa que consegue perceber que a vida dela pode ser linda e maravilhosa por causa das coisas que ela tem, pelas oportunidades que ela tem, mas que nem
todo mundo tem as mesmas oportunidades e que isso é uma grande merda. Então toda a história de Nenhum Santo vai ser construída a partir dessa parte de ter ou não ter dinheiro, que é um grande ponto aqui nessa história, tá? Como eu falei, no primeiro livro as autoras trazem um pouco disso, mas como os personagens principais do primeiro livro eram pessoas tecnicamente pobres, que moravam mesmo na mesma cidade, as autoras elas não conseguiram mostrar muito profundamente essa diferença, mas no segundo livro elas conseguem trazer isso com mais delicadeza, com mais claridade pra gente. E isso é uma coisa, como eu falei, que vai construir a história inteira. Mas é claro que não é só disso, né, que o livro se faz, né, gente? A gente também tem muitos momentos engraçados, muitos momentos quentes. É uma das coisas mais engraçadas aqui que a gente pensa que o livro vai ser hot, mas não é, cara. Ele tem muita conotação sexual? Tem sim, tá? Principalmente porque os personagens, eles ficam ali no jogo de gato e sapato durante muito tempo, mas as cenas quentes, elas vão só acontecer em 70% do livro. Então, se você tá esperando que vai ser um hotzão com muitas cenas, vai tirando seu cavalinho da chuva, tá, gente? Porque é um livro que vai ser mais trabalhado nesse slow burn, sabe? Nessa atração que eles sentem um pelo outro, mas em que eles não querem ceder. Mas quando cedem, né, vocês já imaginam que as cenas quentes também vão roubar o nosso fôlego, porque são muito gostosas, ardentes mesmo, assim, sabe? Muito sensuais, então com certeza vai ser também um ponto muito positivo nessa leitura. Outros pontos legais nessa história também são os personagens secundários, porque cada personagem vai ter, né, seu grupo de amigos, seu grupo de apoio. A Dru tem a Nora e a Diane, que eu tenho uma leve impressão de que talvez seja o par dos outros dois personagens, né, que são os amigos do Bellamy. O próximo lançamento é do Hendrix, inclusive, se você tá esperando, com certeza esse ano ainda vai sair lá na gringa, então se Deus quiser, ano que vem a The Gift vai trazer pra gente. E o Hendrix, apesar de não ser um dos personagens principais, ele rouba muito a cena, porque ele é um cara bastante aleatório. Ele é muito doido, gente, muito doido mesmo. Ele é meio nojento, meio sexy, meio... Sério, só lendo pra vocês entenderem a vibe que o Hendrix passa, e eu tô muito ansiosa mesmo pra saber como vai ser a história dele, porque aparentemente o cara é um mulherengo e ele não tá querendo aquietar com ninguém, então tô doida pra ver como vai ser quando ele se apaixonar, quando ele, enfim, né, ter sua história contada. Mas vamos para os adendos, coisas que não me contaram tanto assim nessa história, apesar de ela ser uma história super legal. O primeiro é que eu acho que o início é muito rápido. Eu não sei se vocês leram esse livro ou se você já leu alguma história em que você sente que tudo tá acontecendo muito rápido, parece que não tem tanto desenvolvimento assim. Então eu achei que esse início foi muito abrupto, sabe? Eu esperava um pouco mais de calma para mostrar um pouco mais dos personagens, mas não. O primeiro capítulo já é eles se conhecendo ali, já se beijando e tal, então eu acho que poderia ter sido um pouco mais lento esse início da história, até porque o meio do livro é mais lento mesmo, as coisas começam a acontecer um pouco mais devagar, então eu acho que o início poderia ter essa combinação para que o ritmo não fosse tão alucinante assim no início e depois perdesse um pouco esse ritmo. Porque a gente sente que a história deu um pouco mais de parada, sabe? Não sei se vocês entendem o que eu tô falando. E o final, ele foi legal, ele foi bom, eu acredito que ele foi melhor do que, né, o do primeiro livro, só que eu ainda sinto que falta desenvolvimento, eu sinto que poderia ter sido melhor trabalhado. Parece que as autoras fazem um tanto muito rápido, muito abrupto, elas querem desenvolver a história, mas o final... Não sei, gente, alguma coisa falta pra deixar aquele ar de perfeito. Então, assim, eu acho que poderia também ter sido um pouco melhor trabalhado. E uma das coisas que eu também senti falta aqui foi mais a relação da personagem, a Dru, com seus pais, né? Ela tem ali um grande ressentimento por causa da mãe. A gente entende que a mãe tá na França, tudo bem, ela não aparecer tanto assim. Mas ela tem muitas brigas com o pai, eles não conversam. E no final, magicamente, ele... sei lá, ele muda da água pro vinho. Eu acho que poderia ter sido melhor trabalhado, melhor explorado, porque era uma relação de bastante tensão entre eles e infelizmente não tem uma resolução muito boa ao meu ponto de vista. Mas Nenhum Santo, como eu falei, é um livro muito gostoso, com personagens cativantes, com cenas quentes também de dar água na boca, uma estrutura, né, de história muito interessante também, porque a gente vai falar de questões sociais muito legais que as autoras conseguem abordar de uma maneira profunda, mas também não deixando tão pesada assim. Mas é isso, gente, eu gostei muito do livro e recomendo muito vocês lerem. Eu acho que é uma série que deveria ser mais conhecida, infelizmente eu vejo poucas pessoas comentando. E é uma série de NA que tem tudo aquilo que a gente gosta, tem elementos muito característicos do gênero, personagens bad boys, sabe? Então assim, eu gosto bastante desse tipo de história e recomendo muito vocês conhecerem. Eu tô ansiosíssima pro próximo livro e espero que ele venha o quanto antes. Se você se interessou por esse livro e quiser ler ele, eu vou deixar o link aqui da Amazon do QU para os 2 primeiros livros, tá? Que temos lançados aqui atualmente. E se você já leu, comenta aqui abaixo o que você achou, se você gostou ou não, se você achou o primeiro melhor. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês estão achando
achando de nenhum santo. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado da recomendação de hoje. A gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!